Fala pessoal, tudo bem? Professor Vinícius aqui com mais um vídeo sobre direito internacional. Esse vídeo vai ser o seguinte, gente, eu peguei a primeira fase do 35º exame da OAB e dei uma olhada nas questões de direito internacional e direitos humanos, tá? Como a gente sabe, quando a gente pega essas duas áreas, nós temos 4 questões na primeira fase. Nesse vídeo eu vou analisar apenas 3. Eu vou deixar uma questão de lado, que é uma questão de direitos humanos, que é uma questão que fala sobre o Conselho Nacional de Direitos Humanos, tá? Questão muito legal, muito boa, vale a pena você dar uma olhada. Mas eu acho que essas 3 valeria mais a pena a gente fazer comentários sobre elas. Então, sem enrolação, bora lá começar. Primeira questão, queridos, vai apresentar um enunciado bem interessante, vale a pena a leitura, mas vai pedir a definição de controle de convencionalidade. E aí, beleza. Aqui, gente, você vai ter que entender o que é o controle de convencionalidade. E o controle de convencionalidade é basicamente o controle de constitucionalidade, só que utilizando um parâmetro diferente do que a Constituição. Como assim um parâmetro? A ideia do controle de constitucionalidade é justamente você proteger a Constituição. E aí você protege a Constituição utilizando a Constituição como base. Você vai justamente dizer se uma lei, uma norma é constitucional ou inconstitucional quando você analisa ela frente à Constituição. Então, o parâmetro de um controle é justamente a norma que você protege e a norma que você vai utilizar como base para ver se a outra norma, a norma abaixo dela, está ok ou não. Legal? A ideia do controle de convencionalidade, e o seu próprio nome meio que entrega, convencionalidade, convenção, é justamente você utilizar como parâmetro os tratados internacionais. Só que aí a gente tem que entender um lance. A discussão sobre o controle de convencionalidade ela é muito nova aqui no Brasil. Ela ganhou força, substância, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, que é chamada de Emenda da Reforma do Judiciário. Um grande ponto dessa emenda foi ter inserido no artigo 5º da Constituição o parágrafo 3º, que vai dizer que tratados internacionais de direitos humanos que são apreciados no Congresso Nacional, votados da mesma maneira como se vota uma emenda constitucional, serão equivalentes a esta. Quando veio o artigo 5º, parágrafo 3º, a doutrina, principalmente a internacionalista, vai dizer o seguinte, o Brasil ele deu passos mais rápidos para chegar a essa ideia de que agora o novo centro do direito, o novo núcleo do direito é a dignidade humana, é o ser humano, é a proteção aos seus direitos humanos e direitos fundamentais. E uma das formas disso é reconhecer que os tratados internacionais de direitos humanos agora, aqui no Brasil, têm muita força, muito peso. E as normas abaixo deles precisam ver se estão de acordo com eles. Porque vendo se estão de acordo com esses tratados, nós estaremos blindando, protegendo mais os direitos humanos. Então, gente, o controle de convencionalidade, ele é um controle de constitucionalidade, só que ao invés de utilizarmos a Constituição, estamos utilizando os tratados internacionais. Só que aí vem a doutrina que predominou dentro do Brasil sobre isso, que vai dizer o seguinte, não é qualquer tipo de tratado, tá? São apenas os tratados internacionais. Tratados internacionais de direitos humanos. Saiu feio, hein? Deixa eu fazer direito aqui. Tratados internacionais de direitos humanos. Vixe, saiu pior ainda. Mas enfim, a doutrina que predominou foi essa. Foi, a gente fazer essa análise das leis abaixo dos tratados para ver se elas estão de acordo é apenas em relação aos tratados internacionais de direitos humanos. E não é qualquer tipo de tratado de direitos humanos, não. São apenas aqueles tratados internacionais que o Brasil incorporou eles. Beleza? Isso aqui é muito importante. Porque existe, quando você se aprofunda nesse estudo, existe uma corrente minoritária onde ele vai dizer que é possível você até fazer o controle de convencionalidade de tratados que o Brasil não faz parte, tá? Principalmente aqueles que são utilizados como base na fundamentação das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas essa não foi a corrente que predominou no Brasil. A corrente que predominou no nosso país foi de que o controle de convencionalidade é apenas a análise dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte. Beleza? Então, olha só, o controle de convencionalidade, portanto, é eu analisar uma norma que está abaixo desses tratados e ver se essa norma está certinho, do jeito que possa dialogar com esse tipo de norma jurídica, com esse tipo de norma internacional.
E a análise desse negócio, ver se está tudo certinho, tudo bonitinho, a análise dessa compatibilidade, a gente não pode esquecer, ela é feita de duas formas, assim como no controle de condicionalidade. Essa análise de compatibilidade a gente faz em um sentido formal. Como assim formal? O Tratado Internacional ele vai dizer o seguinte, ó, para você produzir esse tipo de norma aqui, você vai ter que fazer, vai ter que ser elaborada dessa maneira. Existem certas formalidades que eu vou exigir para que essa norma venha a ter vigência. Mais ou menos isso. E a compatibilidade material, que é em relação ao conteúdo dessa norma, para ver se é compatível com o conteúdo dos tratados internacionais de direitos humanos. Legal? Tudo bem? Então é isso. Controle de convencionalidade é essa compatibilidade entre as normas elaboradas pelo Brasil e os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte. Então, a alternativa que responde a nossa questão, dando esse conceito de controle de convencionalidade, é a letra. Se quiser, antes de eu passar a resposta aqui, pausa o vídeo, só para vocês tentar responder. Mas vamos lá. É a letra B. É a letra B. A verificação de compatibilidade entre as leis de um Estado, legislação doméstica, e as normas dos tratados internacionais de direitos humanos firmados e incorporados à legislação do país. Legal? A FGV ela resolveu adotar esse conceito predominante, esse posicionamento predominante do que é a lógica do controle de convencionalidade. Questão muito legal, muito boa. Próxima questão, agora de direito internacional mesmo, ele vai falar que você tem um estrangeiro, que é o Pablo, que quer se fixar em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, mas ele quer se fixar como residente fronteiriço. E ele quer saber o que é isso, o que é a ideia do residente fronteiriço, quais direitos que ele tem. Para você responder essa pergunta, você precisa consultar a lei de imigração, que é hoje a principal norma que vai trabalhar sobre a condição jurídica do estrangeiro aqui no Brasil. E lá no seu artigo 1º, a lei de imigração já vai apresentar definições do que são as pessoas que são submetidas a essa norma. Aí vai apresentar um conceito do que é a definição, do que é o apátrida, do que é o refugiado, o imigrante, o migrante e o residente fronteiriço. Que de forma super simplificada, gente, é aquela pessoa que mora em região de fronteira, em municípios limítrofes. Tanto o estrangeiro, tanto a pessoa que pertence a um país como o apátrida. Se a gente pegar a realidade aqui do Mato Grosso do Sul, é justamente aquela pessoa que está morando lá na divisa entre o Mato Grosso do Sul e Paraguai, entre Ponta Porã e Pedro Juan. A pessoa que reside aqui em Pedro Juan, ela pode vir aqui para o Brasil com esse status jurídico especial de residente fronteiriço, que é uma facilitação para essas pessoas que moram nessas regiões limítrofes, sem que elas se submetam a outros institutos que a lei de imigração prevê, que são muito burocráticos, que é, por exemplo, a aquisição de um visto, ou então a aquisição da naturalização. Você tem a possibilidade dessas pessoas preservar a sua nacionalidade e exercer alguns direitos aqui no Brasil. Certo? Só que é o seguinte, os principais artigos que vão trabalhar especificamente sobre esse instituto dentro da lei de imigração são os artigos 23 e 24 da lei, tá? E basicamente eles vão dizer o seguinte, ó, não quer dizer que todo mundo, por exemplo, aqui no nosso exemplo, Ponta Porã e Pedro Juan, não é que todo mundo que reside em Pedro Juan será considerado para o Brasil como residente fronteiriço. Não, aí já fica uma coisa descontrolada. O governo ele precisa saber quem são essas pessoas. Então, o reconhecimento do status jurídico de residente fronteiriço só é possível mediante requerimento. Se é a pessoa interessada, ela busca um órgão competente do Poder Executivo e solicita o reconhecimento desse vínculo para exercer determinados direitos. Beleza? Então não é automático o negócio. Não. Ele precisa da iniciativa do interessado. E aí a alternativa que vai responder essa questão, que é uma alternativa que é baseada na redação do artigo 23 caput da Lei de Imigração, é a alternativa C, que vai dizer que Pablo, ele vai precisar da autorização para a realização de atos da vida civil, que poderá ser solicitada a Pablo mediante requerimento, a fim de facilitar sua livre circulação. Ok? E aí a última questão é uma questão, na verdade, de direito internacional privado.
ela vai falar sobre homologação de sentença estrangeira. E essa questão, ela é muito, muito interessante. Ela é muito interessante porque eu contesto o gabarito apresentado pela FGV. Já antecipando aqui a história, o gabarito que a FGV ela adotou como definitivo é a letra B. E você vai entender por que eu contesto esse gabarito aqui. Eu acredito que essa questão deveria ser anulada. Ó, vamos lá. Thomas, inglês, Thomas ou Tomás? Enfim, Thomas, inglês, e Marta, brasileira, que se conheceram na Inglaterra, são grandes admiradores das praias brasileiras, motivo pelo qual resolvem se casar em Natal, cidade de domicílio de Marta. Legal. Em seguida, constitui como seu primeiro domicílio conjugal a capital inglesa. O casal que havia se mudado para Portugal, passados 5 anos no início do vínculo conjugal, resolve lá se divorciar. Os consortes não tiveram filhos e durante o matrimônio adquiriram bens em Portugal, bem como um imóvel em Natal. Guarda essa informação aqui. Ó. Essa informação aqui é maravilhosa. Onde passavam férias. Acerca do caso narrado e com base no que dispõe o Código de Processo Civil e a Lei de Introdução Nacional do Direito Brasileiro, a afirmativa correta. Então, gente, voltando. Ó. Como eu comentei para vocês, o gabarito oficial dado pela FGV foi a letra B. Se consensual o divórcio, a sentença estrangeira que o decreta produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Por que essa aqui foi considerada a alternativa correta? Porque ela é a cópia da redação do artigo 961, parágrafo 5º. Gente, que horrível, olha. Parágrafo 5º do CPC. Tá? Não dá para entender direito aqui, tá? Mas é artigo 961, parágrafo 5º do CPC. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Não, acho que eu não vou conseguir aqui mostrar a tela, mas se você consultar o artigo 961, parágrafo 5º do CPC, você vai ver que é basicamente reprodução do dispositivo. Ótimo. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem um provimento do CNJ, que é o provimento, onde eu posso colocar? Vamos colocar aqui. O provimento aqui. Provimento 53. Nossa, tá difícil essa caneta, hein? Provimento 53 do CNJ. Que é basicamente dizendo o seguinte, ó, como que a gente vai colocar em prática o artigo 961, parágrafo 5º do CPC, que fala que se o divórcio for consensual, não precisa de homologação frente ao STJ. E aí ele fala como é que o pessoal do cartório vai ter que agir, tá? Então o pessoal faz o divórcio, o casal ele faz o divórcio no estrangeiro, de forma consensual, vai direto para o cartório. Só que aí a resolução vai dizer o seguinte, a gente só vai aceitar os divórcios consensuais puro e simples. Esse provimento vai dizer que os divórcios consensuais puros e simples são aqueles que não discutem sobre menores ou incapazes. Ou incapazes. Como assim? Não vai discutir sobre alimentos, direito de visita, guarda em relação aos filhos menores do casal. Acontece que essa resolução, ela está tudo certo, tudo bonitinho, ela é baseada com um entendimento jurisprudencial, mas acontece que divórcio consensual puro e simples não é apenas isso. Pode ser considerado um divórcio não puro e simples quando também se discute partilha de bens. Mas não é qualquer tipo de bens, não. Bens imóveis. E aqui que está o erro da questão. Porque, como a própria questão diz, o casal tem um imóvel em Natal. Então o divórcio não é puro e simples, porque existe a discussão da partilha de bens em relação a esse imóvel situado em Natal. E quando você vai lá no artigo 23
do CPC, ele vai dizer qual que é a jurisdição exclusiva do Brasil. Há determinadas demandas, há determinadas questões que só o poder para o CPC, só o poder judiciário pode processar e julgar. O poder judiciário brasileiro não pode admitir sentenças feitas no estrangeiro sobre esses assuntos. E quando você vai no artigo 23, inciso 3º, ele vai dizer o seguinte, ó, partilha de bens situados no Brasil é jurisdição competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. E ainda, você pode fazer a leitura do 23 cumulado, do artigo 23, inciso 3º, cumulado com o inciso 1º, que vai dizer o seguinte, a competência jurisdição exclusiva do Brasil, a apreciação de ações relativas a imóveis no Brasil. Aqui, ó, imóvel lá no Natal, em Natal, desculpa. Isso significa que, se esse divórcio, porque a informação, a questão ela não traz essa informação. Se esse divórcio discutiu a partilha de bens, ele não pode ter a aplicação do artigo 961, parágrafo 3º, porque viola jurisdição exclusiva do Brasil em discutir sobre partilha de bens imóveis situados em nosso território. Como a questão não foi clara nesse sentido, faz-se pensar de que o divórcio ele é considerado puro e simples porque ele não discutiu isso aqui, mas discutiu os bens. Então, por mais que a alternativa correta foi dada como letra B, por ser reprodução do artigo 961, parágrafo 5º, essa informação aqui, ela impede a aplicação desse dispositivo. O que, consequentemente, a gente não teria, portanto, uma resposta para essa questão. Tá? Mas, infelizmente, a FGV, na minha visão, tá? Mas a FGV acabou mantendo esse dispositivo. Bom, fazer o que, né? Mas é muito bacana a gente ter repassado por essas questões, até para a gente poder aumentar um pouco mais o nosso conhecimento, nossa compreensão sobre direito internacional. Beleza, gente? Então, um forte abraço aí, até a próxima.